Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa. Hoje vamos falar com política, vamos falar de direita, de liberdade, de muita coisa boa. Estou tendo a honra de ter aqui em Fortaleza um deputado, ex-deputado, é sempre deputado a gente fala, né? Deputado federal Paulo Ganimi. Grande, muito obrigado por topar bater esse papo. Dá as boas-vindas pra galera. Depois eu vou te apresentar um pouquinho e a gente vai começar aqui o nosso Papo na Boa. Vamos lá. Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui em Fortaleza, estar aqui com você, Eric, e estar aqui com vocês também que estão aí nos assistindo em casa, no trabalho, né, no trânsito também, né? Então, prazer estar com vocês aqui. Boa. Paulo Ganimi, para quem não conhece, pessoal, foi um ex-deputado federal do mandato de 18 a 23, agora comecinho, né? Na primeira vez que concorreu, já teve mais de 52 mil votos pelo Rio de Janeiro, pelo Partido Novo do Rio de Janeiro. Na última eleição, teve uma missão maior que foi dada para ele, tentou ser governador do Rio de Janeiro, mais de 440 mil votos, é isso aí. Por aí. Né? Eu sempre gosto de falar o número exato de voto, porque cada voto conta, é importante. Né? Mas teve essa missão, não foi eleito dessa vez, e hoje é uma das grandes lideranças do Novo, está viajando pelo Brasil, espalhando a mensagem do partido e das ideias e ideais que ele tem. Mas falar um pouquinho do Paulo, durante deputado, antes disso, você veio da iniciativa privada, engenheiro de formação, trabalhou com gerenciamento de projetos. Também trabalha em gerenciamento de projetos, é bacana, a gente pode falar um pouquinho disso também. E saiu da iniciativa privada para entrar na vida maluca da política. Quero entender de cara da onde veio, se foi um chamado, lhe pressionaram ou foi uma vontade mesmo para querer entrar nessa vida louca da política? Foi um processo de evolução, não foi um chamado, talvez seja, né? Não sei como é que chamaria isso, mas não foi uma pressão também, não. Eu morava fora, na verdade. Eu trabalhava na Michelin, trabalhei 11 anos na Michelin, 5 anos fora do Brasil. Fui para a França, depois para os Estados Unidos. Foi quando eu estava na França, eu fui para a França em 2012. E foi um pouco depois disso que um amigo, até um amigo que também trabalhava na Michelin na época, está ainda no grupo Michelin, o Diogo, ele me apresentou o Novo. E aí eu falei assim, poxa, legal, um projeto bacana, não conhecia ninguém do Novo, entendia como um projeto de trazer gente nova para a política, e eu sempre tive como visão, sempre não, mas a partir de uma determinada fase da minha vida, eu tinha uma visão seguinte, se eu quero que alguma coisa mude e dê certo, eu preciso participar. Eu não vou ficar esperando o negócio dar certo. Deixando para os outros, resolverem o problema. E eu me incomodava muito com a política do Brasil, e eu lembro bem que eu fui para a França em 2012, quando o Brasil estava bem ainda. Foi um pouco depois que teve aquela capa da Times com Cristo Redentor decolando, e Olimpíada por vir, Copa do Mundo, as coisas acontecendo. E nesse período o Brasil foi caindo, o Rio também, né, meu estado, mas o Brasil foi decaindo. Depois teve a foto contrária da Times com o Cristo, né, afundando, né, e tudo mais. Teve aquelas manifestações de 2013, teve a Lava Jato, teve o Partido Novo surgindo, e esse processo também, o momento que eu estava vivendo pessoal e profissional, eu estou com 40 anos agora, na época eu estava com 33, quando eu comecei a refletir sobre isso, era solteiro, não tinha filho, eu falei, poxa, se eu quero fazer alguma coisa, o momento que eu posso me dedicar a isso e arriscar, é agora, né? Porque com filho, com esposa, com família e tudo mais, é mais difícil você dar um passo no escuro, né, sem saber o que vai acontecer. Então, assim, juntou tudo isso, eu falei assim, cara, eu vou fazer isso. Voltei para o Brasil em 2017, eu já era filiado ao Novo desde 2015, quando o Novo surgiu, voltei para o Brasil e me candidatei a deputado federal. Então, assim, foi um processo que foi surgindo de querer fazer algo com um propósito, né, algo que eu olhasse para trás no meu futuro, que eu falasse assim, pô, que legal, eu contribuí para alguma coisa que gera resultado, que gerou mudança no Brasil. Eu gosto muito do Brasil, gosto muito do Rio também, né? Então, assim, contribuir para uma evolução de algo que eu amo muito, que eu via estando decadente, sendo deteriorado pela política, pela má gestão, tudo isso foi o que me chamou para a política. E antes da gente aprofundar esse papo, que eu quero até entender se lá na França, que é um dos países mais politizados, a civilização do mundo,
Queria entender se você chegou a acompanhar lá. A gente tem que falar dos nossos amigos e parceiros que fazem tudo isso aqui acontecer. Com certeza. Né? Eu acho que você teve lá na Câmara, não sei se você encabeçou ou participou de algum movimento. A gente tem a B3X Investimentos, que é uma consultoria financeira, que ela tem 2 braços principais. O primeiro passo é organizar a vida financeira. Você deve saber que a maioria dos brasileiros tem, às vezes até ganha bem, mas não sabe se organizar financeiramente e acaba endividado. Tem até aquele projeto do Cirano de tirar todo mundo do Serasa, né? Porque realmente o brasileiro não sabe lidar muito bem com finanças pessoais. Então a B3X, ela entra nisso, vai te ajudar a organizar a casa para depois você começar a montar uma carteira de investimentos. Legal. Que é o que todo mundo quer, ir para uma tranquilidade mais à frente. Então, realmente super atenciosos, procura lá no Instagram B3X Investimentos que vai te atender muito bem. Tem também aqui a Splash Produtora, que é esse estúdio maravilhoso, que aqui você pode fazer uma live, gravar um curso, fazer um podcast como esse, tem vários cenários, você pode tirar essa mesa, colocar outra, colocar poltronas, bem bacana, os melhores profissionais e o melhor custo-benefício que você vai encontrar com toda certeza. Recados dados, voltando para o nosso papo aqui, como é que foi essa experiência na França, deputado? Porque lá eu acompanho assim, pouco, mas pelo que eu acompanho, o francês é aquele cara que discute política na rua e vive tendo, lá sempre tem passeata de alguma coisa. Como é que foi essa experiência com a política lá? Eu morei numa cidade chamada Clermont-Ferrand, onde fica a sede da Michelin, que é uma cidade, apesar de ser uma capital da região, mas é uma cidade menor, né? É um lugar mais agrícola, produção de leite, de queijo e tudo mais. E o pessoal lá não era tão politizado quanto eu imaginava, não. É claro que tinha o seu lado, tinha sua visão, mas o pessoal não era tanto de discutir política. Acho que Paris... Mais em Paris, né? O pessoal um pouco mais aguerrido, mais acirrado. Agora, eu vivenciei lá muitas discussões também porque foi naquela época, que não sei se vocês lembram, do ataque ao Charlie Hebdo, Sim. que foi aquele jornal de sátira, né, que foi atacado por uma... Impactou o país todo, Impactou o país todo, isso eu vivenciei lá. E aí teve um debate muito grande sobre migração, né? Então, sobre os árabes que migravam para a França. Teve pesquisas na Europa naquela época, bastante polêmicas, que mostravam uma reação grande dos europeus, não só os franceses, aproveitaram o momento para perguntar na França, na Europa toda, e o crescimento, né, de uma polarização política parecida com o que a gente viveu aqui, né? Então, um grupo que defendia uma abertura, uma liberdade muito grande, e um grupo que defendia as fronteiras serem mais fechadas, e que isso envolve valores que vão além da questão de direita e esquerda, de direitos humanos e tudo mais. E ali entra... E aí eu acho que é um ponto que para mim é bastante interessante em conhecer a cultura e a realidade local. Não era nem só no debate político, mas nas tradições. Eu tinha uma funcionária que ela era mãe de um rapaz de 20 e poucos anos e que o filho dela não queria trabalhar. Ela parava, às vezes, na minha sala chorando comigo, literalmente, porque o filho não queria trabalhar, porque... Já tinha muito amparo do governo. Já tinha muito amparo do governo. E ela incentivava o filho a trabalhar, mas os amigos dele que não trabalhavam ganhavam quase que tanto quanto ele, né? Então, essa cultura, eu acho que a França ainda tem muito dinheiro, muita estrutura para gastar, mas é uma cultura que eu não vejo futuro no longo prazo, né? Isso faz com que a gente acabe formando uma sociedade que desacostuma a trabalhar, acredita que o Estado, ou até mesmo o patrão, às vezes, né, o dono da empresa tem que dar tudo e a pessoa não tem que trabalhar. E você falou de imigração, que é um grande problema da Europa. Do Brasil não é um problema latente, que a gente vai discutir imigração. Mas eu vi uma matéria, acho que ontem, deputado, me chamou a atenção. Lá acho que na Alemanha, a quantidade de nomes de crianças nascidas que tem o nome Mohamed já superou o Noah, que é o mais comum lá, como se fosse o José daqui. Não. Então isso já mostra, é um indicativo que eles se preocupam, porque realmente é muito grande a imigração lá. Não é um problema do Brasil, né? Teve aquele detalhe da Venezuela, aquela crise, mas não é um problema para o Brasil ainda, né? O Brasil, ele sempre aceita. A gente, na verdade, nossa cultura foi formada por pessoas que migraram para cá, algumas até forçadas, né, no caso da época da escravidão, e algumas por vontade própria, até por não vontade própria de verdade. Algumas vieram para cá por conta da guerra na Europa e tudo mais. Mas assim, a gente tem vários casos, mas a sociedade brasileira sempre acolheu muito bem. Mas como você falou, não é algo que transforma
tão rapidamente ou tão drasticamente a densidade demográfica ou a questão demográfica no Brasil. Lá fora, isso é muito acentuado, até porque as fronteiras são mais fáceis de serem acessadas, países menores, conexão, né, com a Ásia, conexão com a África mais facilitada, seja pelo mar, seja pela terra também. Né? Então, acaba que lá isso é um problema mais grave. E o que acentua também, e aí, é claro, tem que ser muito cuidadoso quando você fala isso, né? Os programas sociais, que lá são muito relevantes e muito fortes, ele acaba também estimulando o pessoal para lá. E aí que tá, assim, eu trabalhava na França com pessoas de origem marroquinas, né, árabes e tudo mais, que eram baita trabalhadores e trabalhavam, se dedicavam, estavam integrados na sociedade, mas tinham outros que iam para lá para se beneficiar do programa social e não queriam trabalhar, né? Então, assim, tem de tudo. O problema todo, que aí é o outro lado também da história, você entra numa nova cultura para você se associar a essa cultura ou para você impor a sua cultura num país estrangeiro. Esse é um outro problema também. Uma coisa é você vir para cá, não é não ter a troca cultural. A troca cultural é saudável. A gente tem aqui no Brasil, né, da culinária... O Brasil é feito disso, né? Feito disso. Da culinária, dança, música, arte, né, é uma miscigenação cultural. Mas é uma miscigenação. A gente nunca teve, talvez tirando na época da colonização portuguesa, né, que era óbvio, mas depois disso, você nunca teve um povo chegando no Brasil tentando impor a sua cultura aos aqui presentes. Como eu falei, com ressalva, é claro, na época da colonização, você teve, sim, né, a imposição da cultura portuguesa, né, para quem estava aqui na época, né, os povos indígenas. Mas, tirando isso, os outros que migraram depois disso, vieram, se acostumaram, se ambientaram, trouxeram culinária, trouxeram arte, trouxeram cultura, mas não foi uma mudança drástica como acontece, como você falou, na Alemanha, na Bélgica isso acontece, em vários países da Europa isso acontecendo muito. Como tratar isso? É complexo, é difícil, mas é uma preocupação que tem que ter. Tem que ser conversado. Tem que ser conversado, tem que ser discutido. E quando você decidiu voltar para o Brasil, já foi pensando em se candidatar, já queimou a ponte do trabalho, deu tchau, como é que foi isso aí? E já concluindo, quais eram as bandeiras que você levantava? A gente sabe que todo mundo, quando vai entrar na política, tem que escolher algumas bandeiras para estar defendendo e estar mostrando o rosto. Qual foi de cara que você fez? Bom, eu vim já para ser candidato. Eu fiquei 3 anos e meio na França, e depois um ano e meio nos Estados Unidos, aí voltei para o Brasil já em 2017 para ser candidato. Saí da Michelin, já tudo... Eu não contei para todo mundo de cara, mas não demorou muito, porque eu voltei em abril. Acho que em maio de 2017 eu avisei a todo mundo que eu queria ser candidato a deputado, né, pelo Novo, já era filiado e tudo mais. E aí, bandeiras, né? O Novo sempre teve como bandeira tanto o lado do combate à corrupção, como também o lado do respeito ao dinheiro público, né, com corte de privilégios e tudo mais. Então, isso já era uma bandeira natural de todos do Novo. Mas eu trouxe como bandeira minha dois temas importantes. Um, para o Rio de Janeiro, acho que o Ceará também já enfrentou muito problema com isso, mas no Rio isso é muito emblemático, além de ser a realidade, mas é também algo impactante, é a questão da violência. Então, apesar de não ser um tema que eu dominasse quando eu comecei a trabalhar nisso, né, não venho dessa área, mas eu tratava do tema da segurança pública como algo muito importante na minha bandeira para ser deputado federal. E o segundo tema estava ligado ao desenvolvimento econômico, né, que eu acho que é outro problema também importante do Rio de Janeiro, né, perda de emprego, saída de indústrias, de empresas do Rio para São Paulo, para outras regiões. Então, os dois acabam se falando, né? São causa e consequência mutuamente, sim, um do outro. E, então, eu falava muito dos dois. E esse tema eu já conhecia um pouco melhor, né? Eu sempre trabalhei com a parte financeira, projeto, empresa. Eu sabia a dificuldade que era de se investir, de se empreender logística, no Rio de Janeiro, logística e tudo mais. Então, assim, tudo isso esses dois foram os temas que eu mais abordei na campanha, além das bandeiras do Novo como um todo. O pessoal, entrando na política do Rio de Janeiro, o pessoal tem uma brincadeira aí que o pessoal fala muito que, pô, o carioca é complicado porque as opções que eles têm, às vezes, para votar é muito complicado. Você fala, os últimos governadores do Rio de Janeiro foram presos, né, e afastados, e
por que tu diria que tem esse estigma? Porque em todo canto tem político corrupto, né? A gente vê em outros estados também. Mas lá no Rio de Janeiro foi bem evidente, né? Foi por isso até que eu quis ser candidato a governador ano passado, para tentar mudar esse estigma. E eu até lembro que teve uma fala do Mourão, quando ele estava sendo cotado para ser candidato a governador do Rio, que acabou vindo candidato ao Senado, acho que pelo Rio Grande do Sul. Ele falava assim, não, eu não quero ser candidato a governador do Rio porque eu não quero ser preso. Aí eu postei isso, falei na época, eu falei assim, eu quero ser candidato a governador do Rio porque eu não quero que o próximo governador do Rio seja preso. Sim. Justamente para mudar isso. E eu concordo que parte é por falta de opção, né? A outra parte, aí eu acho que é o momento que as pessoas têm que entender, e eu não estou nem falando do fato de eu não ter sido eleito, porque o primeiro passo para mudar essa realidade é as pessoas votarem em pessoas diferentes. E você dá até alguém como opção, né? Como opção. Tem que ter opção. É, mas eu acho que vai além disso, tá? Porque eu rodei muito o Rio, eu fui a todos os municípios do Rio, conversei com muita gente. Eu não coloco a culpa da situação nos eleitores, mas eu acho que as lideranças do Rio, elas são coniventes com isso. Sim. Acho que o eleitor, ele é... Grande parte do eleitor, ele é uma pessoa trabalhadora que acorda de manhã cedo, pega um trem, um metrô que não funciona direito, um ônibus que não funciona direito, passa 2 horas em pé para chegar no trabalho, chega no trabalho, fica o dia inteiro em pé, volta para casa mais 2 horas em pé, com risco de ser assaltado na ida e na volta do trabalho. Chega em casa, tem que fazer a comida, tem que cuidar dos filhos, para acordar no dia seguinte e fazer a mesma coisa de novo. Esse eleitor não tem tempo, às vezes, de estudar, de trabalhar direito, de se informar sobre a política. Ele recebe um político, às vésperas da eleição, que promete mundos e fundos. No final, ele está ajudando esse eleitor porque o sistema de saúde não funciona, porque a escola não funciona, porque nada funciona. Esse eleitor não tem culpa. Agora, as lideranças políticas, empresariais e culturais, né, acadêmicas do Rio de Janeiro, elas têm culpa. Elas são coniventes. Elas preferem um resultado de curto prazo e eu poderia entender há 30 anos atrás. Agora, hoje, depois de 5 governadores presos, depois de um sexto... São 5, sexto... 5 presos. O sexto sofreu impeachment. Sim. Não foi preso, mas sofreu impeachment. E o sétimo está sendo acusado de várias coisas, né? Ainda não caiu, mas tem tudo para cair. Então, assim, você tem um cenário que teve 7 governadores seguidos envolvidos com corrupção e o empresariado, as lideranças políticas, né, da comunicação, tudo, continuam dando tapinha nas costas desses caras. Cara, isso não vai mudar nunca. Então, assim, você pode ter a opção que for, mas eu fui candidato. O Cláudio Castro, quando eu vi a última vez no sistema do TSE, tá lá disponível para todo mundo ver, ele tinha gastado 15 milhões de reais. A época era para essa agora. Para essa agora. 15 milhões só no que está registrado lá, sim, fora a máquina pública, fora todo o resto. Eu gastei 1.200.000 na minha campanha. Ele teve quantos votos, só para ter uma noção? Ele teve, acho que uns 5 e poucos milhões. 5 milhões. 5 milhões e pouco. Então, assim, é muito difícil enfrentar essa máquina. Ele tinha a máquina do Estado, ele tinha que com certeza gastou muito mais do que 15 milhões, muito porque está dentro dos projetos que já existem, vai rodando. Os escândalos que foram denunciados, eu falei, os outros candidatos falaram, saiu na mídia do CEPERJ, o uso de funcionário fantasma, fazer campanha para ele com nosso dinheiro. Teve a venda da SEDAI, que injetou 20 bi para os prefeitos e para o próprio governador fazer campanha para ele. Então, assim, é muito difícil vencer isso. Mas se a sociedade se une, é possível. E acho que a sociedade do Rio hoje, como sociedade, é conivente com isso. E quando você entrou na política em 2018, né, foi a primeira vez que você postulou o seu nome, já era um clima polarizado no Brasil. Hoje em dia, eu acho que está mais ainda, né? Acho que esticaram mais. Como é que foi nunca ter participado de política e entrar nesse turbilhão aí polarizado? Porque eu acredito que eu acompanhei um pouco do seu mandato, sempre em entrevistas, em pronunciamentos, sempre vi que é um cara de bom senso, que sabe conduzir conversas, é inteligente, mas você não foi naquela onda do bolsonarismo que surgiu. Como é que foi entrar nesse turbilhão e conseguir se desvencilhar disso? Em 2018, eu acho que a polarização não era bolsonarista. Não existia nem esse termo ainda. Nesse termo. Era muito mais uma necessidade, uma vontade de renovação e de
tirar o PT do poder. Era anti-PT. Era anti-PT. Então, assim, a gente era anti-PT também. Né? E acabou que foi fácil. As pessoas queriam mudança na política. O Bolsonaro, apesar de não ser uma mudança na política, porque ele estava na política há 30 anos, mas ele personificou isso. As pessoas olharam para o Bolsonaro e falavam, caramba, esse cara representa uma mudança na política. E a gente foi um pouco isso também. O Novo surfou um pouco nessa onda da renovação e foi relativamente fácil, naquela eleição, vender essa ideia e transformar a política. Então, assim, eu fiz 53 mil votos na primeira eleição, o que é muito muita difícil, coisa, muito voto. Muito com a bandeira do Novo, como bandeira de renovação, né, com um discurso também ligado à minha experiência profissional e tudo mais. Já em 2022, isso não vendia tão bem. Né? A minha votação, eu acho que ela, apesar de não ter sido o que eu esperava... Mas se você fosse para federal, com certeza tinha entrado. Não sei, é possível, mas é difícil analisar o cenário, né? Sim, porque sim. Dependia também do voto da legenda, dos outros candidatos do Novo e tudo mais. Mas assim, pensando no resultado, eu fiz quase 450 mil votos, eu tive uma votação grande. E comparado até com os outros candidatos do Novo, minha votação foi muito grande, claro. Exceção pro Zema, né, que foi reeleito governador. Mas no primeiro turno, a minha votação foi muito grande. Mas por quê? Porque eu falei para um outro público. Eu falei sobre o transporte público. Eu falei sobre da realidade do Rio de Janeiro. Eu falei sobre saúde. Eu falei sobre segurança. Tanto que eu percebo nas ruas, em 2018, meu eleitor nas ruas que me abordavam para falar comigo, era o eleitor do Novo. É o eleitor da classe média, eleitor da Zona Sul do Rio, da Barra, da Tijuca, quem não conhece, mas assim, é o eleitor de classe média alta. Em 2022, não. Eu consegui um voto fora dessa bolha. Eu sou abordado pelo vendedor ambulante, pelo motorista de caminhão, pelo cara da faxina, por várias pessoas e também pela classe média. Como é que eu consegui isso? Falando outra linguagem, mas não foi mais o discurso da renovação, foi um discurso de, cara, eu tô aqui para ajudar e para resolver o Rio de Janeiro. E aí, essa questão da falta de confiança na política, ela me ajudou. Mas, ao mesmo tempo, eu não consegui ter votos que talvez eu tivesse em outro momento, porque muita gente falou, tá bom, eu entendo, você é bom, você é diferente, mas eu não acredito mais que dá para mudar. Eu não acredito mais que dá para mudar. E aí teve gente que falou, então eu vou votar, sabe em quem? No cara que eu sei que é corrupto, ou que eu sei que... Que vai me ajudar com alguma coisinha ali. Exatamente. Pô, os caras estão vendo aí o Eduardo Cunha sendo anulado, mais uma sentença, ninguém da Lava Jato tá preso. Sérgio Cabral tá fazendo vídeo. Putz, realmente é desesperador, mas vamos seguindo. Eu queria falar um pouquinho sobre o Novo, acho que desde o começo da sua trajetória política já foi pelo Novo. Sim. Pelo que eu acompanho, né? Inclusive, a gente está aqui com o Afonso, é presidente do Diretório Estadual. Vem aqui rapidinho, só aparecer aqui, dar um alô para a galera. Presidente do Diretório Estadual do Novo. Só dá um tchauzinho para a galera e manda um alô aí. O Afonso, abaixa só um pouquinho aqui, ó. Manda um alô para a galera ali. O Afonso, aqui, ó. Pronto. O Afonso faz parte do Diretório Estadual aqui do Novo. No começo, o Novo, ele tinha uma postura e ela está sendo reformulada, dá para sentir quem é de fora, acho que quem é de dentro mais ainda. Eu queria perguntar algumas coisas. Por exemplo, tem um grande amigo meu, que é lá do Rio de Janeiro, o Robertson Freire, eu acho que ele participou do começo do Novo lá. E aí depois ele viu que estava tão amarrado a questão do antigo presidente, né, do partido, estava tão amarrado nisso e viu que, por exemplo, as pessoas não entendiam por que o Novo não tinha candidato a prefeito em cidades como Fortaleza. Não entendiam. Era uma estratégia do Novo, pelo que eu sei, de lançar quando já tivesse uma base mais estruturada e tudo. Mas agora o Novo dá para ver que está mais capilarizado. Você com certeza acompanhou essa mudança, essa reformulação. O Novo está diferente? Tá, eu acho que está diferente. Eu vou ser bem sincero, concordo com muitas mudanças, não concordo com todas as mudanças, mas eu acho que o Novo acordou para a realidade. Se pudesse indicar duas mudanças que teve, uma ou duas que você acha que é bem essencial. Não, eu acho que assim, a questão de ter mais capilaridade que você falou. Eu sempre fui favorável, inclusive é uma coisa que eu brigava desde 2020, quando o Novo teve candidatura em algumas cidades pelo Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, né, no meu estado, a gente teve candidato a vereador em 3 municípios. Eu acho que não dava para ter em 92, mas dava para ter em pelo menos 10. E essa é uma mudança importante para agora, que o Novo vai abrir mais para que
os municípios que se estruturarem, não precisa ser mais a estruturação tão robusta e complexa que pediram em 2020, vai poder agora ter candidatura nos municípios. Isso para mim é importantíssimo. Tanto pensando no próprio município, porque a gente tem que pensar o seguinte, onde é que as pessoas moram? No município. No município. Acho que é a parte da política mais importante, ao meu ver. É uma das mais, né? Não vou dizer que é mais, mas é tão importante quanto Brasília. Não dá para achar que você vai mudar a realidade das pessoas só com lei federal e com as coisas que acontecem em Brasília. É claro que ali é mais rápido e mais fácil mudar o Brasil todo, mas o dia a dia das pessoas está no município. Então, eu acho que a gente tem que ter eleição municipal. E tem outro ponto. Num município é muito mais fácil mostrar como o novo pode ser diferente, como o novo pode entregar resultado, do que em nível estadual ou nível federal. Então, você pega um município de um tamanho ideal, adequado, e você elege um prefeito e faz um bom trabalho aqui no Ceará, por exemplo, cara, você vai mostrar para o Ceará todo como o novo pode entregar resultado para a população. A gente está vendo isso lá em Joinville, em Santa Catarina, né, que é um município grande, é o maior do estado, né, apesar de não ser a capital, é o maior município de Santa Catarina, mas proporcionalmente não é o tamanho do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Eu acho que até não é do tamanho de Fortaleza, e está entregando muito resultado. E as pessoas falam, caramba, que coisa legal. A gente está vendo isso em Minas, mas é muito mais difícil. É porque o Zema é muito bom, né? Tá fazendo um trabalho incrível lá, mas seria muito mais difícil entregar resultado no estado inteiro do que no município. E quando você fala em entregar o resultado, é de uma pessoa sentir na ponta, né? Na ponta, né? Ver a mudança que aquela administração, aquela gestão está entregando e está representando para o município. Eu acho que o Novo, fazendo isso nos municípios, você vai mostrar a marca do Novo. Caramba, olha só, município que é gerido pelo Novo, olha os resultados, olha como a vida das pessoas está melhorando, a saúde, a segurança. Segurança a gente sabe que não é responsabilidade do município, mas ele tem impacto também na segurança indiretamente, né? Então, acho que tem esse ponto, né? E segundo, que quando você ajuda a eleger gente nos municípios, ou mesmo que não se eleja, mas participe do pleito, cria lideranças, cria lideranças locais, você está ajudando depois numa eleição federal, numa eleição estadual, né? Então, assim, até pensando em 2026, por exemplo, né, a gente tem aí um baita candidato à presidência, né, se tudo der certo, para mim é o próximo presidente do Brasil, que é o Romeu Zema. Vamos chegar lá. Concordo, mas vamos chegar lá. Que se ele não tiver lideranças locais em cada município do Brasil, ou pelo menos na maioria, é difícil ajudar a eleger ele, né? É claro que o trabalho dele sozinho é importante, mas a gente precisa ter lideranças nos 26 estados e no Distrito Federal, né? Então, acho que o trabalho municipal, essa é uma mudança para mim muito positiva. Mas o Novo manteve aquelas características de não participar de secretariado, aquele que são basilares. Tá mudando também. Tá mudando. Não usar o fundo partidário. Até então, hoje tem. Vamos lá. Tá sendo acumulado lá ainda? Como é? Então, olha só. A não participação em secretariado, eu acho que nunca foi uma regra. A questão toda é que nunca teve um processo adequado para que isso acontecesse. Que uma coisa é você chegar e falar assim, olha, eu quero o Paulo Ganimi secretário. Outra coisa é, eu quero o Paulo Ganimi do Novo secretário. Eu acho que se o processo fosse alguma coisa mais conversada, quero trazer o Novo para dentro e quero, através da figura do João, do José ou do Paulo... Porque vai trazer a filosofia do Novo. Eu acho que o Novo não seria contrário caso o prefeito, o governador, quem quer que seja, trouxesse essa ideia junto. Então, inclusive, assim, eu não sei como é que o Zema fez lá com o secretário. Tem muita gente do Novo ou não tem? É mesclado. Muita gente profissional, né? Então, mas assim, eu acho que não teria problema, né, se um governador, independente se é do Novo ou não, se é 100% alinhado ou não, mas quisesse trazer alguém dando autonomia para aquele trabalho, eu acho que o Novo conversaria hoje mais até ainda do que naquela época. Governador, prefeito, qualquer coisa. A questão do uso do fundo, o Novo começou a usar agora o rendimento do fundo partidário. Fundo eleitoral, o Novo nunca aceitou, então nunca que é o fundão, tem, né? Que é o fundão, mas o fundo partidário, o Novo recebe por obrigação legal e sempre recebeu, mas ele nunca usou. E agora mudou a diretriz que ele vai começar a usar o rendimento do fundo, ou seja, o fundo está lá rendendo, né? Está lá aplicado e ele está rendendo. Porque se um dia quiser devolver, está lá o principal. Está lá o principal, mas o rendimento. Confesso que eu sou contra, mas... voto vencido. Nem votei, não participo da votação, mas esse é um dos pontos que eu sou contra. Eu sou favorável
a profissionalização do partido que está acontecendo agora. O uso do fundo está permitindo isso, e eu concordo que a profissionalização é positiva. Eu só acho que poderia profissionalizar indo atrás de dinheiro de doação. Esse é um tema polêmico, muita gente é a favor, tem gente que é contra. Vamos chegar nesse tema agora, então, sobre financiamento público da política, né? A gente sabe que lá nos Estados Unidos, qualquer empresário pode fazer, inclusive eles fazem aqueles eventos gigantes para arrecadação e tudo. Não sei se lá tem dinheiro público envolvido. Acho que não. Não, é só particular. Acho que não. Pronto. A meu ver, aí eu queria saber a tua opinião, assim, se for só particular, vai ser prejudicial, porque só quem tem dinheiro vai botar dinheiro em candidatos. Ao contrário. Vamos lá. E se for só público, o dinheiro público tá lá para financiar um cara que eu nem concordo. Então, eu não sei se existe um meio termo em algum lugar do mundo, mas talvez eu acredite que fosse o mais viável. Porque assim, vou falar assim, só para completar e eu quero ver a tua opinião. O cara que vende empada lá num bairro pobre daqui, o cara não tem pessoas que possam doar para ele. Difícil ele arranjar um doador pelas pessoas que ele conhece. Ou seja, ele vai ficar alijado ali do processo político porque ele não tem dinheiro nem tem quem doe para ele. Então, talvez para esses tipos de candidato tenha algum fundo público. Mas quem tem condições usaria doações, não sei, alguma coisa nesse sentido. Mas, vamos lá, tem país, se eu não me engano, a Alemanha, eles têm um modelo que é 1 para 1 ou 1 para 2. Então, a pessoa tem que arrecadar R$1, €1, e aí o governo vai lá e bota mais 2. Tem país que eu acho que o fundo é público, mas o cidadão é que escolhe para onde esse dinheiro vai. Isso então, na Alemanha. Não lembro agora qual país que é assim. Então, assim, tem modalidades em que há dinheiro público, mas a distribuição ela é feita mais criteriosa. E tem país que tem dinheiro público, mas é um valor muito menor. Né? Eu discordo... Tem um teto. Tem um teto, um valor mais irrisório, mas... Assim, eu discordo da sua tese de que o dinheiro público ele é mais democrático do que o privado. Eu acho que é o contrário, na verdade. O público hoje ele é concentrado na mão dos caciques políticos. E os caciques destinam para onde eles querem e é um volume que é sem fim. Por quê que eu estou falando que é sem fim? Na última eleição, eles chegaram à conclusão que seria algo em torno de 5 bilhões. Quase 6 bi, né? Quase 6 bi de reais. Na próxima pode ser 10. É absurdo. Na outra pode ser 20. Né? E se você olhar quanto de dinheiro público tinha e quanto de privado tinha, quase nada de privado. Tu tem uma noção mais ou menos? Sei lá, foi investido nem a 1 bi? Eu não vi o valor, mas eu acho que não chega a 20%. 20%? Eu acho que... Sim. Por aí, menos de um bi ou 1 bi, mais ou menos. Porque, na verdade, você falou, o cara vendedor de empada, se você não tem o dinheiro público, ele não vai precisar de milhões ou de milhares para fazer a campanha dele. Ele vai precisar de dinheiro. Claro, não existe campanha sem dinheiro. Sempre vai. Mas o valor para financiar diminui muito. Até na rede social, esse ano foi muito mais difícil fazer campanha. Aquele financiamento coletivo, na rede né? social. Não, eu tô falando com fazer patrocinar. Por quê? Como tinha muito dinheiro de fundo eleitoral, o Facebook, o Instagram, Google, tudo... YouTube e tal, eles funcionam através de um modelo de leilão. Sim. Né? Então, quando você tem muito dinheiro que chega fácil, sai fácil, o cara que tem menos dinheiro, ele vai ser penalizado na hora do leilão do Facebook dele. Entendeu? Então, ele não vai aparecer tanto. E na sua cabeça, a tese ideal que seria para o Brasil seria qual? Privado. Só privado. Tirava tudo do público. Tirava tudo do público. Mas eu topo ou toparia uma discussão até para um modelo de transição. Sim. Né, tem um impacto. Em que você tivesse um público com uma distribuição mais igualitária. Eu já propus alguma coisa até no plenário da Câmara. Falei, então tá bom, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma sugestão. Vamos distribuir igualmente. Todos os candidatos recebem o mesmo valor. Aí era bacana. Por que não? Concordo. E você poderia até discutir o seguinte, olha, federal ganha um pouquinho mais, estadual um pouco menos, senador um pouco mais, sim, mas igual para o mesmo cargo. Mesmo cargo. Outra opção também, só recebe o dinheiro público quem não tem mandato. Que quem já tem mandato, já está na máquina ali, já tem projeto, já tem coisa para mostrar. Exposição. E aí o cara da empada teria dinheiro. Entendi. Eu que era deputado, não. Sim. Então, assim, você tem formato. Se é para democratizar a participação das pessoas
na campanha, então que você faça isso de fato de forma democrática. Porque o processo, o modelo hoje, se o argumento é esse, o cara do empadão não tem dinheiro, hoje ele não tem. Porque ele vai pro partido e o cacique não vai dar para ele. Não dá. Então, assim, se você olhar, eu não sei os números com precisão, tá? Mas vocês podem pesquisar depois. 90 e tantos % do valor do fundo foi para um percentual pequenininho. Para quem já está lá dentro. Quem já está lá dentro, ou quem é amigo do rei, ou quem é artista famoso e tudo mais. Então, assim, ele não serve. Se o argumento é servir para democratização, ele não serve. Pronto, vamos chegar já na reforma política, que eu quero saber muito sobre isso, a sua opinião. Mas ainda sobre esse financiamento, eu sou totalmente contra o fundão. Porra, 6 bilhões de reais, se você pegar no orçamento para saneamento básico do Brasil, acho que não chega nem, sei lá, 1 bi ou 2, se for isso tudo. Então, você vai gastar 6 bilhões em 3 meses de campanha com o Santinho, com o site, com... é bizarro, é bizarro. Sem falar, Eric, que parte desse dinheiro, o cara nem gasta. Ele tem uma gráfica amiga. Que combina para te emitir a nota. E volta para ele. Sim. A gente sabe que isso acontece, e aí uma forma, talvez, ser uma proposta bacana que você falou, para cargos semelhantes, o mesmo valor para... E aí o partido escolher quantos candidatos você pôr, porque sabe que ia dividir o bolo, né? Exatamente. Bom, é uma boa. A regra sempre que tem que levar em consideração é dinheiro que entra fácil, sai fácil. Sim. Então, se você não tem que ter nenhum esforço para receber aquele dinheiro, você não vai ter nenhum esforço para gastar e vai gastar como for. E tem outro problema do modelo atual. Você pega uma eleição de 4 anos atrás e ela serve como critério para a distribuição do fundo 4 anos depois. Que mudou a realidade absurdamente em 4 anos. Se você for ver na última eleição, PSL era o partido do Bolsonaro, foi o segundo partido que mais elegeu, quase empatado com o PT. PSL nem existia mais em 2022. Em 2022. Recebeu, quando ele virou União Brasil, um valor gigantesco baseado na eleição do Bolsonaro. Agora o PL que vai acontecer isso. Tem 99 deputados, é quem vai receber o maior número de fundos para a próxima eleição, tanto em 24 agora, quanto em 26. A gente nem sabe se os deputados, vereadores e tudo mais do PL estão alinhados com o que foi o alinhamento inicial do Bolsonaro, que foi o partido dele. É difícil até qualquer partido ser alinhado 100%, né? Mas pelo menos para ter 90% ali alinhado. É lógico. 90, 80, né? E ele vai estar ali com um dinheiro absurdo para fazer campanha. Sim. Até esse critério é ruim. Sim. E voltando um pouco na tua atuação, quando você entrou lá e passou esses 4 anos, né? Qual que você diria que poderia ser um legado que você deixou, ou pelo menos que comprou a batalha? Porque a gente sabe que, chegar na Câmara Federal são 513, para um projeto teu entrar na pauta, é uma guerra, é uma batalha. Ser aprovado outro, então. Mas quais foram as batalhas que você lutou lá, que você disse, isso aqui valeu a pena e foi bacana fazer? Eu tive uma lei aprovada recentemente, foi até sancionada pelo Alckmin. Até fiquei feliz que o Lula estava viajando, quem sancionou não foi ele. Não ia ter o nome dele na lei, né? Mas é uma lei minha, é um projeto de lei meu, que na verdade foi o primeiro que eu sou o único autor. Certo. Né? Porque a maioria dos projetos que a gente aprova, você é coautor ou tem coautoria. Para subscrever. E tal. Esse eu era o único autor e foi aprovado no Senado esse ano e o Alckmin sancionou que combate roubo de carga. E, na verdade, até roubo de carro também, de moto, que ele muda a lei penal em relação à adulteração de placa e chassi de carros, de semi-reboques e tudo mais. E eu fiquei feliz porque o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, todo mundo depois veio sem saber que estava tramitando, sem acompanhar muito. Alguns sabiam, principalmente da Polícia Rodoviária. Quando foi sancionado, isso aí gerou uma repercussão que eles vieram falar comigo, parabéns, porque isso aí era uma grande dificuldade para a gente prender um ladrão de carro ou de carga. Era para enquadrar, não tinha enquadramento. Não tinha enquadramento para um tipo de crime. Então foi criado um tipo penal, foi para o Código Penal. Foi incluído dentro de um código, de um tipo penal, algo que não estava previsto. E foi aumentada a dose e tudo mais para outros que estavam previstos. E fora que teve uma mudança de um termo simples, né? Que era a supressão. Estava só a adulteração de chassi e não estava a supressão. Supressão é tirar. Tirar. E aí isso gera... Para mim, assim, adulterar. Tirar é adulterar. Porque assim, no Brasil o óbvio tem que ser dito, né? Dito, exatamente. Então, assim, ficou mais claro. Assim, parece ser simples, mas a gente vai começar a ver agora, porque foi sancionado tem
tem um mês mais ou menos, um pouco mais de um mês, né? A gente vai começar a ver o impacto agora. Ou seja, endureceu para esse tipo de crime. Esse tipo de crime. Agora, leis mais conhecidas e mais marcantes, né? A lei do gás, que para o Rio de Janeiro é muito importante, para Sergipe é muito importante também. Eu não fui autor da lei, é uma lei, até antes de eu estar lá, ela já existia como projeto de lei. Mas você comprou a briga. Mas eu comprei a briga, o requerimento de urgência fui eu que apresentei e tudo mais. E o marco legal das startups, esse sou coautor também. Agora, teve uma vitória muito importante, e aí tiveram várias, na verdade, vitórias importantes, mas essa para mim é muito simbólica, da gente evitar coisa ruim. Que muitas vezes o papel do deputado não é aprovar coisa boa. Sim. É evitar dano para a sociedade, né? E aí teve uma PEC que era conhecida como a PEC da vingança, que queria acabar não, mas limitar muito o poder do Ministério Público investigar crimes de corrupção. E por que era a PEC da vingança? É o sistema voltando contra a Lava Jato. Contra a Lava Jato, exatamente. E essa foi muito legal, né? Claro, seria mais legal se ela não existisse, mas porque muitas vezes o presidente da Câmara ele não bota para votar quando ele acha que ele vai perder. Sim. E aí ele vai ficar empurrando, tira de pauta e tal. Ali a gente conseguiu vencer no voto. Ele botou para votar. Ele achava que ia perder? Ele achava que ia ganhar. E ele perdeu. Entendi. E ele botou, e foi uma das pouquíssimas, em 4 anos meus ali como deputado, uma das poucas vezes que uma votação foi derrotada no voto. Então, essa PEC, ela era PEC muito ruim e que poderia dificultar muito o combate à corrupção, acabou que ela foi derrotada no voto. Entrando já a gente volta para a reforma política, mas já que a gente entrou nessa questão da Lava Jato e o sistema contra-atacando, parece nome de filme, né, do Star Wars, a gente vê o que está acontecendo aí. Deltan Dallagnol cassado pelo TRE. Aconteceu hoje aqui em Fortaleza, não sei se vocês acompanharam, 4 deputados estaduais do PL foram cassados pela... Por causa da questão feminina. Pela questão feminina. E olha como é bizarro, eles caçaram 2 mulheres e vai entrar 4 homens. Então ajudou muito as mulheres, né? Então, independente de que lado for, é bizarro, né? Mas a gente vê que o judiciário está indo só para um lado, parece que essa vingança, como você falou da PEC da vingança, está vindo aí forte. O que você prevê aí principalmente para o espectro da direita, né? Essa estilingada vindo de volta aí, até onde vai? Porque eu acho que é só o começo. Então, eu acho que assim, tem um lado mais no varejo, vamos dizer assim, como... Estou falando varejo, esse caso aí, porque a gente está falando de várias pessoas, mas que talvez não tenham um impacto nacional como um Deltan Dallagnol. Esses casos, eu acho que a lei vai ser muito severa para coisas que talvez não fosse tão severa assim se fosse o amigo do Lula ou companhia. Né? Então, assim, a lei vai ser muito severa para aqueles que são inimigos do sistema. E eu não estou dizendo que quando eu falo severa, pode ser aplicar a lei com vigor, com rigor, ou pode ser até ultrapassar a aplicação da lei, né, para encontrar espaços e buracos onde não deveria existir. E aí tem nuances aí que são difíceis. Como, na minha opinião, foi o caso do Dallagnol, que eu acho que inventaram coisa para... Foi exercício de futurologia, né? Exato, exatamente. Mas, assim, eu acho que esse é o grande ponto. Quem briga contra o sistema tem que ser mais rigoroso consigo mesmo. Porque você não pode dar brecha para essas coisas. Porque se você é amigo do rei, amigo da galera, tem seus conchaves, você pode fazer o que for, que uma hora você vai conseguir se safar. Quando você é o cara que briga contra esse sistema, você tem que andar muito na linha. Porque eu vou encontrar qualquer brecha para te prejudicar. Né? E eu não estou falando que isso... Não estou colocando a culpa no Deltan por conta disso. Ele foi na ânsia de fazer um bom trabalho e talvez... Exatamente. Então, assim, nesses casos, quando você não tem amigo, ou quando você não tem amigo poderoso, e que você nem deve querer ter mesmo, porque você está justamente brigando contra isso, você tem que ter muito cuidado. Porque senão vão achar uma vírgula, né, um cabelinho ali para te ferrar. Mas ainda sobre isso, você acha que o recado que é passado é muito ruim? Porque é péssimo. O cara que está lá no Ministério Público, ou na Polícia Federal, qualquer lugar que tem o dever de investigar, fazer suas diligências, ele não vai fazer mais. Porque ou vai devagarzinho, porque ele vê, os caras fizeram o que fizeram, foram presos, mas estão rebatendo de uma forma que vai lascar. Se duvidar, o Moro é caçado, vem outros aí, por aí vai. Eric, é péssimo. Você está falando aí do servidor público
que deveria estar fazendo o seu trabalho e às vezes vai ser inibido de fazer por conta disso. Mas como é que você educa uma criança falando que o cara que foi preso, condenado por corrupção, vira presidente e o cara que combateu a corrupção está sendo caçado e se bobear vai ser preso? Então, assim, isso é um impacto não só na formação cultural do servidor público, mas formação cultural da sociedade brasileira. Sim. Né? O exemplo que está sendo dado é péssimo para todo mundo. Quem tem criança pequena agora... Como é que explica, Como é que você explica isso para a criança? Né? Então, assim, é muito ruim, é muito nocivo. E eu acho que você tem razão, assim, o recado está sendo dado e vai ser dado de propósito, e não é só desse lado, você está vendo o contrário também acontecer. Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, que foram condenados por corrupção, estão sendo agora absolvidos. Né? Então, assim, o Sérgio Cabral, inclusive, virou influência, né? Eu faço um pedido aqui para quem está assistindo a gente. Cara, não divulga o vídeo do Sérgio Cabral. Ele faz ganhar. Eu fico vendo as pessoas que eu conheço divulgando de forma crítica, mas assim, não divulga nem falando mal. Tá dando palco pro cara. Sim. Então, assim, critica, mas não divulga. Quando você posta na sua rede social, manda no WhatsApp, olha que absurdo, você está dando palco pro cara, você está fazendo com que aconteça com ele justamente o que ele quer. Então, a gente não pode dar palco para esse tipo de cara. O cara é absurdo o que ele fez, né? E é absurdo o que ele está fazendo agora. Sim. E a gente não pode, confesso. Porra. E não pode ser conivente com isso. E ainda tem esse detalhe, né? O Eduardo Cunha, ele é mais um que é inocentado, entre aspas, né? Descondenado. O Cunha é horrível, mas ele não é réu confesso, se eu não me engano. Não lembro. Ele, até hoje, ele tenta lá se defender. Não tô dizendo que isso é bom, mas, porra, o Cabral é réu confesso, pegou 300 anos e o cara tá solto, meu irmão. E o Cunha foi mais um, como o Lula, que um dos motivos dele ter sido descondenado foi a questão da competência para julgar. A questão do Moro imparcial impactou ou não? Não tem nada a ver? No caso dele, acho que não, mas foi o fato de que ele não deveria ter sido julgado por tal lugar, tal comarca. Sim, foi igual ao do Lula, então. Foi igual ao do Lula. Assim, foi questão formal, né? Formal, assim, aí o cara é solto por conta disso, enquanto que o Dallagnol, porque ele poderia ser condenado. Aí... Minority Report, foi o crime futuro. Ganime, falando sobre reforma política, que eu tenho que conversar sobre isso, toda a legislatura que entra lá no Congresso Nacional, aos primeiros 6 meses o pessoal fala disso. Todo governante que chega lá, o presidente, fala disso nos primeiros 6 meses, depois nunca mais falam. É o que eu te pergunto, como é que alguém que vai ser... como é que alguém vai mudar algo que vai contra ele mesmo? Isso, eu acho que a reforma política nunca vai sair. Posso só voltar para o ponto anterior rapidinho? Certo. Só uma coisa importante. Gente, tudo isso está acontecendo agora, né, e que vai acontecer, e são ciclos que acontecem, não podem fazer com que a gente esmoreça e desista do combate. Né? Porque assim, não dá para achar que, não, porque estão fazendo isso, a gente tem que perder... Não vou entrar na política. Não vou entrar na política, eu vou perder o ímpeto. Ao contrário, tem que ser mais uma carga de energia para você ficar revoltado com isso tudo e entrar para combater isso. Mas respondendo a questão da reforma política, eu acho que a gente tem alguns ciclos de oportunidade para mudar. Né? E aí tem 2 coisas que podem provocar isso. Uma, é o cara que está ali dentro perceber que o jogo está mudando para ele e ele mesmo provocar por um interesse próprio. Né? Vamos supor que se a gente consegue provocar por algum motivo, por alguma crise, alguma situação, exemplo, tá? Tá aí sendo discutido a volta do financiamento de pessoas jurídicas para a campanha. Empresas. Por quê? Não sei. Talvez porque estejam achando que a divisão do dinheiro agora tenha começado a impactar positivamente só alguns. Sim. Então, assim, quando decidem uma coisa que vai num caminho, o que está acontecendo? Concentração de poder. Hoje, União Brasil, PL e PT vão estar concentrando uma grande parte do fundo eleitoral. O que acontece? Chega o resto e fala, peraí, a gente fez besteira. Vamos voltar com o financiamento de pessoas jurídicas? Vamos. Para quê? Para equilibrar esse jogo. É uma oportunidade, na minha opinião, de fazer algo bom por uma motivação ruim. Mas que acaba sendo algo bom. Algo bom. E a gente tem vários casos disso acontecendo ao longo da nossa história recente. A outra coisa que pode acontecer são casos como, por exemplo, no governo Temer, ele aprovou pelo menos 2 leis que eu vou mencionar, que foi a lei das
estatais. Sim, a lei que agora está sendo revogada. Está sendo revogada aos poucos. E também a lei da improbidade administrativa. Foram 2 leis recentes que pegaram carona na Lava Jato, que pegaram carona em alguma coisa muito relevante em nível nacional e que as pessoas começaram a cobrar mudança e aí isso mudou positivamente. Então, uma reforma política pode acontecer nesses cenários em que quem está lá dentro, uma parte de quem está lá dentro, começa a se sentir incomodado por algum motivo e aí começa a querer propor uma mudança. Ou quando a sociedade vai para a rua, começa a questionar, e você cria um ambiente interno político com alguém. E aí eu acho que são as outras oportunidades que a gente perdeu, mas que a gente pode aproveitar no futuro. Alguém como o Temer, que não tinha nada a perder. É isso que eu ia falar. O Temer sabia que ele não ia ser candidato, Exato. Não tinha nada a perder, então ele fazia, eu vou tentar fazer algo que seja bom de alguma forma. É isso. Teve pressão e fez. Exatamente. Então, é o diabo desculpa a palavra, mas é o diabo da reeleição. É isso, eu também acho. Se não existisse reeleição, seria muito melhor. O cara entrava no mandato. Hoje o cara entra no mandato já pensando há 4 anos. Se tivesse um mandato de 5 anos, 6 anos, sei lá, e fosse único, o cara ia dar o gás no primeiro mandato e pronto. Eu gosto dessa ideia, 5 anos de mandato, 6 no máximo, e sem reeleição. Mas eu acho que isso ajudaria muita coisa. Mas eu acho que, por exemplo, se a gente pega algumas oportunidades... Cara, se você for ver, eu nunca votei no Lula no PT, nunca. E nunca eu já fiz esse... e eu nunca gostei da ideia, da ideologia e tudo mais. Mas quando o Lula foi eleito, eu falei assim, legal, né? Vai ser um momento importante para o Brasil, pelo menos para que a esquerda e tudo mais entenda como é governar um país. E ali ele perdeu uma grande oportunidade. Por quê? Ele pegou o Brasil com uma estabilidade econômica graças ao Plano Real, que a gente não tinha, né, o fim da inflação ou uma estabilidade econômica depois de tanto tempo como teve... Boom de commodities. Um boom de commodities, exatamente. Esse era o segundo ponto. Poder político que ele tinha, tanto interno quanto no exterior. Congresso a seu favor. Cara, o que eu mais tenho raiva do Lula não é só o que ele roubou, não. É o que ele não fez. Porque ele tinha oportunidade. Porque ele tinha oportunidade. Se ele tivesse feito ali naqueles anos uma reforma da nossa educação básica, em vez de investir milhões em ensino superior, tanto com construção de faculdade, de universidade, como também com programas de financiamento de educação superior, eu não sou contra o financiamento. Eu estou falando o quanto ele gastou e quanto ele priorizou. Se a gente tivesse investido em educação básica naquele momento, o Brasil seria outro hoje. Se você vê hoje tanto de pessoas endividadas em fiéis aí de faculdade, exato, né? Se esse dinheiro tivesse sido investido na educação básica, é isso? Exatamente. Se ele tivesse investido, se ele tivesse pego o poder político que ele tinha e investido numa reforma tributária, numa reforma administrativa, numa reforma da Previdência de verdade, que ele até fez depois, acho que foi a Dilma que fez, mas foi muito incipiente. Se esse capital político dele tivesse sido investido para fazer reformas estruturantes na educação, segurança pública, investir de verdade em segurança pública, programa de moradia de verdade no Rio, por exemplo, que precisa disso, cara, a gente teria um outro país hoje. Países asiáticos investiram nisso, do leste europeu, em educação, em 20 anos eles mudaram. Se você tivesse a caneta na mão hoje e pudesse escolher dessas 3 reformas, você escolheria qual? Reforma da educação, tributária ou política? Se tu pudesse decidir só uma delas com o capital político que você tivesse. Eu acho que é da educação. Eu fico na dúvida, assim, entre a educação e a política, porque eu acho que mas eu acho que se você fizesse da educação, a reforma política ia acontecer depois. É um jogo mais de longo prazo. Mais longo prazo. Agora, o problema é esse. A política, com a caneta, você muda o jogo de uma vez por todas. Rápido. A educação, quando você fala de ter a caneta, seria fazer uma reforma, mas ter o poder... Com políticas públicas. Ter o poder de conseguir conduzir de verdade. Isso. Não só fazer o programa, isso, mas realmente implementar. Sim. Acho que a educação seria o que mais impactaria. E aí tudo impacta a produtividade, impacta cultura, impacta até mesmo a política depois ia ser impactada por isso.
Eu queria falar contigo aqui, inclusive eu vou fazer um episódio aqui só sobre reforma tributária. Eu vou trazer um advogado, um contador e a gente vai falar desse manicômio aqui, esse manicômio fiscal. Convido o Alexis Fontaine, que é um dos caras que mais estudou reforma tributária nos últimos anos. Ele é daqui? Ele é de São Paulo. A gente conversa, ver que acho que dá certo. Mas a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria conversar contigo, Paulo, sobre os caminhos dessa nova direita. A gente sabe aí que de um jeito ou de outro vão pegar, pelo menos, não vou dizer prender, mas vão dar um jeito de tornar inelegível o Bolsonaro. Eu acho que isso aqui está muito claro na minha cabeça e como todo mundo. Vão dar algum jeito, acho que prender não, mas tornar inelegível. Eu acho até melhor para a direita não ter ele no caminho. E aí a gente estava falando aqui, quais são as opções hoje, né? 4 anos muda muita coisa, mas tem o Zema, que está fazendo um ótimo trabalho pelo Novo lá em Minas Gerais, pegou um estado quebrado, com quantos municípios? 500 municípios. Mais de 500, uma loucura, porque lá é tudo dividido. 500 municípios, estado quebrado, primeiro mandato arrumou a casa, a alveia, e parece que agora vai deslanchar. Vai tá terminando seu segundo mandato. É um candidato natural. Por outro lado, tem o Tarcísio, que parece que vai fazer um bom governo, a gente não sabe ainda muito cedo, mas é o primeiro mandato dele. Eu acho isso. Talvez, só se ele estiver indo voando, talvez ele vai querer trazer para si a responsabilidade. Eu acho que o caminho natural poderia ser da direita, trazer o Zema, deixa o Tarcísio fazer mais um mandato, né, e depois lá na frente ver. Seria mais ou menos isso o caminho para vocês? Eu vejo dessa forma. Eu acho o Tarcísio incrível, eu acho ele muito bom. Tem tudo para estar voando no final dos 4 anos. Lembrando que São Paulo está com a casa já arrumada, não está com o caos que estava em Minas quando o Zema assumiu. Então, assim, ele tem chance de entregar São Paulo depois de 4 anos muito melhor, né, do que o Zema entregou depois de 4, mas não porque quando do trabalho dele, mas sim porque São Paulo já estava arrumado. É difícil quebrar São Paulo, né? É o PIB de vários países. Né? Agora, pensa só, São Paulo, da mesma forma que é mais fácil, São Paulo também é o maior... o segundo maior orçamento do Brasil. Então, assim, se você... Da América Latina, se não me engano. Se bobear, é verdade. Você vai largar isso que está funcionando, que você tem o poder na mão, que tem uma reeleição tranquila, inclusive pode ajudar muito, ele sendo governador, ajudar muito na eleição do Zema, para ir para uma disputa, para uma eleição maluca. Que vai dividir voto. Vai dividir voto, vai estar... acho que ele não dividiria voto com o Zema, porque acho que os dois não viriam um contra o outro, né? Tu acha? Eu acho que não. Eu acho que não. Não tenho essa certeza absoluta vai que o Tarcísio, vou dizer que ele vai dar um de Dória, né? Mas o Dória fez um mandato, subiu na cabeça, quero ser candidato. Vai que o Tarcísio faz isso. Tem uma diferença também, né? O Dória era um cara que tinha uma história tanto profissional, né, de família dele mesmo e tudo mais resolvida, né? O Tarcísio, bem ou mal, é um cara que ele está construindo ainda uma trajetória. Ele fez um grande trabalho como ministro, né? Se projetou para virar governador de São Paulo. Tem de tudo. Tecnicamente, ele é muito melhor que o Dória, não tem dúvida disso. Mas eu digo assim, o Dória economicamente, financeiramente, tudo mais... É porque ele já queria chegar logo na janelinha do avião. Em vez de construir o Tarcísio não precisa. É novo ele, né? Então, assim, acho que ele pode construir um caminho, pode fazer um trabalho... para quê? Né? E ele não é aventureiro, Tarcísio, é um cara sério. Então, assim, acho que ele não tem porquê falar, vou largar tudo aqui para ser candidato à presidência do Brasil. Claro que se a janela de oportunidade indicar para ele viria. Ele não ia também ser covarde. Chegar os assessores mostrando ali as pesquisas, rapaz, tem intenção de voto aqui de 20%, mas eu acho que ele não, embora. Mas eu acho que ele não faria uma aventura por algo que ele pode construir, fazer um trabalho bacana, até porque eu acho que ele legitimamente é alguém que quer fazer o bem. Sim. Então, se você quer fazer o bem, você não pensa em você primeiro. Né? O Dória não, acho que ele queria ser o poder. Né? Ele queria, não tô falando que ele, não sei se ele é bom ou mal, não conheço ele, né, para dizer isso de caráter, né, de intenção. Mas ele colocou ele acima do Brasil. Acho que o Tarcísio colocaria o Brasil, São Paulo, Rio, qualquer lugar acima dele. Então, ele só iria ser candidato se realmente fosse a melhor opção para o conjunto e não para ele, né? Não para uma... Tu acha que existe uma possibilidade de ter uma chapa Zema e Tarcísio? Olha, eu acho que tecnicamente seria... Se você me falar assim, ter o Zema
como governador, como presidente, e o Tarcísio como vice, seria ideal. Pô. Agora, para uma eleição, não. Não faz sentido. Pensa só, os dois são do Sudeste, homens brancos que arrastam o mesmo voto. Sim. O cara é governador de São Paulo, que não só economicamente é uma potência, como tem uma população enorme. Acho que mais de 10% da população do Brasil está em São Paulo. Para que ele vai abandonar isso para ser vice do Zema? Sim. Ele tem muito mais impacto sendo governador de São Paulo, indo para a reeleição e ajudando o Zema como candidato à reeleição, como candidato a vice. Agora, o vice é um problema que tem que ser resolvido. E mas resolver esse problema talvez aí com a Michelle Bolsonaro aí de vice, porque ela, querendo ou não, ganhou um protagonismo aí após o mandato do marido. Tem o Eduardo Leite ali também, que é PSDB, que é aquela a centro-esquerda que se fingia de direita quando não existia direita. Em 4 anos é muito tempo, mas para formar um nome nacional não é nada. Eu acho tu acha que tem a possibilidade de aparecer um nome? Ou é o que está aí hoje? Não, possibilidade tem. Sempre tem. Mas até porque as conjunturas mudam, coisas podem acontecer e tudo mais. Mas eu acho que a Michelle Bolsonaro, ela como apoiadora do Zema, de qualquer pessoa, é um baita reforço capital. Eu acho que ela, como vice, ela traz voto, solidifica voto, mas ela afasta voto também. Porque, querendo ou não, pega um pouco do ranço aí do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Então, vale a pena? Eu não sei. Tá? Assim, acho que ela dizer eu apoio o Zema, ela traz quase todo o voto que ela traria estando como vice, sem tirar voto que o Zema perderia, na minha opinião, ela estando como vice. Porque uma coisa é você falar, não, tá bom, ela tá apoiando ele, eu não vou deixar de votar nele por causa disso. Outra coisa é ter a Michelle como vice, eu não deixaria de votar jamais, mas tô falando que eu acho que tem uma parte da população muito grande que falaria, pô, não quero. Então eu acho que daria para trazer um voto que não é... que o meu ponto é, o Zema já pega o voto do Bolsonaro. Sim. O Zema apoiou o Bolsonaro. Desde o moderado até aquele radical maluco. Radical. O Zema já pega esse voto. E a Michelle só traz esse voto. Sim. Eu acho que ele tem que ir atrás de um voto novo. Que não ganha. E não perca voto, não tenha rejeição. Porque lembra que é o seguinte, o vice, ele complementa, mas não é ele que ganha a eleição. Sim, é um acréscimozinho ali que você não teria. É. Como é que é a chapa do lado novo, de Minas? Qual seria o caminho ou partido naturalmente mais alinhado para ser um vice, talvez, do Zema? Nível para o Brasil? Sim. Eu acho que partido, nesse momento, não é o ponto principal, até porque os partidos mudam, né? O Sim. PSL deixou de existir e virou outra coisa. O PL pode mudar de caminho. Seriam mais nomes. Eu pensaria mais em nomes. Eu acho isso uma grande besteira, mas infelizmente é a realidade. Quando eu falo grande besteira, no sentido de que a população não deveria votar pensando em gênero, cor ou qualquer coisa, né? Mas as pessoas votam. Né? Então, assim, acho que pensar numa mulher, por exemplo, seria bom. Pensar em alguém que não seja do centro-sul do Brasil, acho que seria bom. Né? Alguém do Nordeste, por exemplo. Né? Acho que agrega. Né? E agrega em todos os sentidos. Agrega até mesmo em falar, cara, isso sim. Para mim, isso agrega muito mais do que ser mulher. Ou ser homem, ou ser branco, negro, hétero. Regional, né? A questão regional, porque aí é conhecimento. Aí ele está falando de visão, né? Ou até mesmo a base profissional da pessoa. O Zé é um empresário, é um cara que conhece muito de negócios. Sim, né? Que fazer conhece outro background. Outro background. Eu acho que quando você fala de conhecimento, experiência, talvez isso incorporar, né? Uma coisa diferente ali para ele. O Zema, eu gosto muito dele, da gestão dele e tal. Talvez ele tem 4 anos aí para treinar, a questão de ser mais carismático de alguma forma. Porque, infelizmente, no Brasil as pessoas votam na pessoa pelo jeito de falar, pelo, sei lá, ele é carismático, não vou dizer que não é não, mas ser mais ainda, ele tem 4 anos para treinar. Eu acho que o jeito dele de falar, ele empolga muito as pessoas. As pessoas, os eventos que eu fui, eu não tô falando de evento do Novo só não, porque aí é fácil, de falar para convertido é fácil, né? Mas assim, o jeito dele falar, de lidar, aquele jeito do mineiro do interior e tudo mais, tem um público que pode ser viés meu, tá?
Mas assim, a visão que eu tenho é que ele traz uma simplicidade, mas ao mesmo tempo com conteúdo, com seriedade, que encanta muito as pessoas. Talvez englobar um pouco mais, né? Mas com certeza a experiência vai dar ainda mais cancha para ele. Tem que lembrar uma diferença do Zema, que eu vejo para outras pessoas com muito dinheiro. O Zema tem muito dinheiro, né? Ele construiu... E ele é um outsider, né? Querendo ou não. Tudo mais. É que ele fez o dinheiro dele no varejo, com lojas. Ele tem que conhecer pessoas. Conhecer pessoas, exatamente. Então, assim, o Zema foi um cara que ele sempre lidou com pessoas. Posto de gasolina, lojas de eletroeletrônicos, sempre com pessoas. Tantas pessoas que eram os clientes dele, como as pessoas que trabalhavam com ele. Ele não ganhou dinheiro com dinheiro, ele não ganhou dinheiro sentado no escritório. Ele ia nos lugares, abria as lojas, ele ia nos lugares falar com as pessoas. Então, ou seja, é um cara já acostumado a estar conversando com olho no olho com as pessoas. E entendendo o problema da ponta, a realidade local. E Ganime, ainda falando sobre a direita, esses novos caminhos da direita, né? A gente começa a ver aí no noticiário, os que são enviesados que não são, dizendo assim, a direita está rachada. Por que eu falo isso? Dia 4 agora tem uma convocação aí de alguns grupos, que alguns da direita dizem que vão, outros dizem, não, aquele grupo que chamou eu não vou. É momento de mostrar força como um só, ou não seguir alguns líderes ali que... Eu não acho que a direita tá rachada, não. Acho que a direita nunca se uniu. Ela não rachou porque ela nunca teve unida. Eu acho que é um problema sério isso. A esquerda, ela é muito boa nisso. Ela briga, tem as suas divergências, mas na hora H eles estão juntos. Assim, até para mim o que eu não toparia, né? Mas assim, você vê o Freixo, né? Que foi um dos meus adversários lá na eleição para governador. Ele saiu do PT lá atrás por conta dos escândalos de corrupção e agora voltou pro PT. Ele estava no PSB, não? Ele saiu do PT, foi pro PSOL. Certo. Passou boa parte da carreira dele no PSOL. Na última eleição ele foi pro PSB. Pronto. Para ser candidato a governador. E agora, recentemente, ele voltou pro PT. Já assinou lá a ficha. Falta a Marina Silva agora. Pois é, essa galera toda que saiu por conta dos escândalos de corrupção tá voltando. Então, assim, não precisa ser nesse ponto, sabe? Da direita de ser conivente com qualquer coisa. Mas um mínimo de união e principalmente, né, você pode discordar de determinados pontos, não ter estômago para encarar algumas coisas. Mas eu acho que tem horas que tem que se unir, né? Tem que ter um pouco mais de coerência. E eu acho que a direita nunca se uniu. A direita nunca, pelo menos para dialogar. Mesmo que no final não concorde, né? Pelo menos para dialogar. E aí fica aquela briga. Mas sabe por quê? É porque tem gente na direita que não tem interesse em melhorar o Brasil. Não tem interesse em governar. Só fazer o nome, seu nome pessoal. Que fazer o nome, que é ganhar dinheiro com vídeo no YouTube, com canal de rede social. Então, assim, o interesse não é esse. O interesse é vender curso. Então, assim, essa direita que não está preocupada com o futuro do Brasil, está muito mais preocupada em ser influenciador digital do que qualquer coisa, cara, não vai. Eles brigam por espaço. É o contrário, eles entendem que o espaço que eles têm de poder é pequeno e ele não quer disputar com ninguém. Ao invés de se unir para crescer o bolo... um exército. Crescer o bolo, ele quer ocupar aquele espaço, ele quer que você não tenha espaço com ele. Uma crítica que falam, que eu até concordo, é que a esquerda, além dos partidos, tem algumas instituições que fazem dar uma liga ali, que chama povo e chama partidos, que é uma CUT da vida, isso, aquilo, sindicatos, por aí vai. A direita, ela não tem essas instituições, pelo menos a gente de cabeça não lembra aqui. Então, talvez esse seria o problema, que direita, ela se reúne por partidos e não por instituições? Esse é um dos problemas. Na verdade, a esquerda, ela ocupou esses espaços de poder, sindicatos, conselhos regionais, conselhos federais, de categoria, né, profissionais, CUTs da vida e tudo mais, até mesmo, né, em universidades. O DC da faculdade, meu Deus do céu. Isso aí. E eles souberam profissionalizar isso. Mas aí tem vários fatores, né? Alguns se dá para brigar por um pouco desse espaço. Mas tem um lado que nunca vai dar para brigar, porque assim, esses caras são políticos profissionais na essência, no sentido ruim da palavra.
no sentido de que tem gente ali que está ali na universidade para trabalhar politicamente. Sim. Né? Tá ali ocupando um espaço num sindicato, num conselho, num CREA da vida, alguma coisa, mas não é porque o cara tá ali para fazer o melhor para a sua categoria e porque ele gosta do PT ou do tal partido. Não, ele tá ali amando daquele partido para ocupar aquele espaço, para conseguir dinheiro ali, para conseguir usar o espaço de poder a favor do partido deles. Então, assim, dá para brigar? Dá. Mas é uma disputa um pouco mais desleal, porque a maioria da direita está trabalhando, está indo atrás do seu negócio, está fazendo outras coisas. O que eu acho que além disso, que aí eu acho que é onde entra o maior problema, é que onde a direita sempre teve um campo político mais favorecido, ela está acuada. Então, hoje, se você for parar para pensar, as faculdades de humanas sempre foram mais ligadas à esquerda. Só que isso está de uma forma tão exagerada que hoje você vai ter departamentos de marketing e de RH de empresas que são, na sua maioria, pessoas de esquerda que trabalham para pessoas, na maioria, de direita. Só que a militância política... Aí, né? Exato, só que essas pessoas estão criando uma cultura organizacional de mimimi, de politicamente correto. Assim, eu sou favorável a várias coisas que estão acontecendo no mundo, contra assédio, contra homofobia, contra racismo, contra tudo isso. Mas está passando um pouco do limite. Sim. E aí isso dá corpo e dá espaço ainda mais político para esses grupos políticos de esquerda. Né? De extremos, né? De extremos, exatamente. Então, assim, tem que ter... E as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Eu vou dar um exemplo, assim, que é bobo, mas é simbólico. Eu fui num bar no Rio de Janeiro, que o bar era tudo enfeitado de coisas ligadas à esquerda. Até adesivo do PT, do Lula tinha e tal, não sei o quê. Conseguiu entrar? Consegui. Eu não sou muito rejeitado, assim, pelo pessoal, não. Aí o bar vai fechando e tal, não sei o quê, chegando quase no final da noite. Tem quase ninguém, o dono do bar vem falar comigo. Eu não sabia que ele era o dono, ele vai falar... Pô, não sei o que legal, você tá aqui e tal. Eu falei, caramba, que legal. Eu achava que o dono aqui fosse afiliado ao PSOL, ao PT e tal. Ele, não, cara, mas é porque, pô, sabe como é que é, né? É hoje, o que vende, né? Hoje em dia, né? Mas aí que tá. Eu não acho que é o que vende. É o que eu acho que as pessoas estão dizendo que é o que vende. Uma minoria barulhenta tá dominando a narrativa de uma maioria calada. E aí eu vou dar um exemplo que me lembrou agora, né? Lá nos Estados Unidos, uma grande Americanas de lá, que é a Target, foi fazer roupas de crianças de 6 a 12 anos, que era Take a Pride, que era tipo para orgulho LGBT. Cara, a empresa teve um prejuízo de 9 bilhões de dólares de mercado. A brincadeira é pesada. Então, uma minoria que quis impor alguma coisa e sentiu o rebote, né? Exato. E as pessoas estão se deixando levar por isso. E eu falo assim, você vai para reunião, as pessoas não têm coragem de falar, de bater de frente contra esse excesso de politicamente correto. Sim. Elas estão incomodadas... Pela patrulha, né? Pela patrulha, mas elas se deixam levar porque é o que é bonitinho. Sabe o que me deixa pé da vida nessa história? É que a gente discute tanta coisa que não vai fazer nenhuma diferença para a população. É tanta floreio, tanta coisa que é importante para algumas pessoas, beleza, mas pro grosso da população não é. E domina a pauta, pô. E Eric, domina a pauta. E o grosso da população não tá discutindo isso mesmo. Nem aí. E outra coisa, tem problema que é problema de país desenvolvido. Sim. Quer trazer o mesmo problema pro Brasil. Porque o cara já resolveu o problema dele lá. Sim. O cara já tá com tudo, economia saúde, tá rodando, saúde, educação, pá. Aí o cara começa a discutir, não é besteira, mas coisas que a gente ainda tá resolvendo o problema básico. Sim. Ganime, eu não queria terminar esse papo sem falar de alguns pontos que são polêmicos, mas mais atuais que estão acontecendo aí, né? A gente viu ontem, aí tá sendo gravado aqui hoje, viu ontem o Lula recebendo o Maduro, né? Que a pessoa pode ser de esquerda o que for, mas não tem como passar pano. Né? A própria Human Rights lá diz, lá foi assassinado 19 mil pessoas, tem não sei quantos presos. E uma coisa é você receber um chefe de Estado, né? O Brasil
tem que falar com a Rússia, tem que falar com a China, porque é comércio e tudo. Agora, com honras de Estado, todo aquele auê que foi feito, qual a imagem que você passa para fora? Olha, eu acho uma vergonha o que aconteceu, um absurdo. Eu coloquei até na minha rede social, até como solidariedade ao povo venezuelano, que eles devem sofre... isso... Nossa. Até os venezuelanos que moram no Brasil, ou os que moram lá, eu acho que assim, eu não sei, eu não sou estudioso de política internacional, tá? Mas até isso de receber o chefe de Estado, dependendo da situação, tem país que não recebe, nem para um evento internacional. Então assim, tá tendo aqui a cúpula lá da América do Sul. G20, por exemplo, uma pessoa que tem um G20 amigo, aqui. Você não é bem-vindo aqui não. Por quê? Porque você mata gente do seu país, você é ditador. Uma coisa é você falar da autonomia, da soberania nacional. Outra coisa é quando aquilo ali está desrespeitando os direitos humanos, quando aquilo ali está matando gente, sim, quando aquilo ali é ditadura, quando aquilo ali não respeita nem a democracia interna. Uma coisa é, no Estado democrático, a população elege alguém que você não gosta, tudo bem, você tem que respeitar. Agora, no Estado que a eleição ela é fraudada, que os poderes não são respeitados e definidos corretamente, o Brasil poderia até mesmo, é o que eu estou falando, eu não sei tecnicamente quando isso se faz na prática, mas o Brasil poderia até mesmo falar, amigão, nem mesmo como chefe de Estado e como você é bem-vindo aqui. Agora o Brasil está falando que vai comprar energia da Venezuela. Ela não fornece nem para ela mesmo. Pois não estou falando nem do lado técnico, mas países como o próprio Estados Unidos estavam limitando o comércio com a Venezuela. É a forma que você tem para pressionar países como a Venezuela, falar, amigão, olha só, se você está fazendo isso, tá bom, eu não vou te invadir. Mas você quer fazer isso? Não vem negociar comigo. Não vem visitar meu país. Então, assim, eu acho que, primeiro, jamais deveria recebê-lo como recebeu, jamais deveria fazer discurso como fez, enaltecendo a Venezuela, ou mais do que a Venezuela, usando a palavra democracia. Mas eu me coloco na questão se ele deveria ser bem-vindo no Brasil, mesmo que fosse para reunião. Aí o que eu tô falando, eu não sou entendedor para falar, mas eu me pergunto, será que ele não deveria se falar, não, aqui não pode, você não é bem-vindo aqui? Sim. Entendeu? Eu não aceito um cara que mata os seus no meu país. A gente é uma democracia, ou deveria ser, e a gente não aceita isso aqui. E ainda mais falando, já falou do ponto de democracia, né? O que aconteceu nas eleições trazendo para cá, muitos canais de mídia foram proibidos de falar que o Lula era amigo do Maduro. O TSE decidiu isso, né? TSE. Então, tá aí para estampar, né? E aí eu já chego nesse ponto da crise entre os poderes. A gente vê, você estava lá dentro do parlamento agora recente, e vê um parlamento, a meu ver, e aos olhos da população, acuado. Covarde. Com medo de fazer qualquer coisa, tanto o Senado, falei isso pro senador Girão aqui, tanto o Senado como a Câmara, vendo as prerrogativas da Câmara e do Senado sendo tomadas pelo Judiciário. Até onde isso aí vai escalar? Agora, eu vou dizer uma coisa, tá? Quem tá assistindo a gente, não tô dizendo todos vocês, mas parte, também são culpados. Que não cobra lá. Não, porque voto tá errado. Sabe por quê? Quem é que vai lá cobrar, quem vai lá criticar, quem vai lá fazer alguma coisa contra o STF ou contra o TSE? Os que não têm rabo preso. Então, na hora que você vota num deputado ou no senador, mais ainda, que tem medo de enfrentar o STF, você está sendo conivente com essa situação. O cara é alinhado comigo, ele defende tal tema, que eu defendo também. Dani, sabe quantas vezes ele vai votar esse tema? Uma no máximo. Talvez nenhuma. Sim. Ele tem rabo preso, ele tem alguém da família, algum amigo dele está com problema no STF, que se ele for enfrentar, ele vai negociar, entendeu? Assim, claro. Assim, mas jogar a culpa só na população não é só. Não é só. Claro que pessoas voltam lá, é aquela velha pergunta. Chega pra pessoa e pergunta qual foi o deputado que você votou, nem lembra. Faz parte. Eu falei no início aqui da conversa que eu não condeno o povão, sim, a população que enfrenta e tal. Mas assim, quem está assistindo aqui a gente... Que é mais esclarecido. Que tem um nível de esclarecimento, que vota, que faz pressão, vota e tal, cara, tem que pensar nisso na hora de votar. É o que eu falo, isso vale para a direita ou vale para a esquerda, tá? Você é a favor da legalização das drogas,
ou você é contra a legalização das drogas. Aí um vota no cara que está lá defendendo a legalização das drogas, o outro vota no cara que é contra a legalização das drogas. Sabe quantas vezes eu votei legalização das drogas em 4 anos de mandato? Nunca. Aborto. Quantas vezes eu votei? Nenhuma. Não estou dizendo que você não deve colocar isso como critério, mas não pode ser o único critério. Se você vota no cara que é o maior defensor, se você é maconheiro, quer votar no cara que é o maior defensor da maconha, lembra que ele não vai votar maconha, ele vai votar 99% do tempo, ele vai votar tema que não tem nada a ver com a maconha. Sim. Se você é totalmente contra as drogas, tem alguém da família que enfrenta o problema das drogas, não quer legalização das drogas de jeito nenhum, você escolhe um cara que é contra, mas pensa no resto também. Porque se ele for só defensor disso, você não sabe como é que ele pensa nas outras coisas, cara, ele não deve votar em 4 anos de mandato sobre isso. Então, assim, isso vale para... Tô dando exemplo extremo, mas vale para todos os outros temas. Sim. O cara escolhe um cara porque ele defende aquilo com exidente. Uma bandeira que nem vai ser debatida lá. E se for, vai ser uma vez. Ele vai votar 2.000 temas por ano e você escolheu ele por conta de uma matéria. E assim que a maioria faz. Quando faz? Quando escolhe. Ainda sobre a crise dos poderes, né? Eu vejo essa forma... Vi um documentário que achei interessante de como é a crise, como são os 3 poderes estabelecidos, né? E essa forma que hoje o presidente do executivo indica ao Supremo, nos Estados Unidos é assim também. Tu acha que esse é o melhor caminho ou tem um outro alternativo que funciona em outro campo? Eu tenho uma PEC sobre isso. Fez uma PEC? A PEC 225 de 2019. Foi antes até dessas crises mais recentes, para tentar mudar isso, tá? E confesso que não tem modelo ideal. Eu estudei outros países, estudei países que têm indicação, como os Estados Unidos, países em que tem, por exemplo, Japão, tem o recall. Então, toda vez que tem eleição, a população escolhe, ela não elege. Você vai manter ou não aquele cara lá. Aquele cara lá, entendeu? Então, assim, é outra forma. Eu não sei se eu sou muito favorável não, tá? Então, na minha PEC, depois de dar uma olhada lá, PEC 225, 2019, eu mudei 3 coisas na PEC. Um é, quem pode ser indicado? Hoje é notório saber jurídico. O que quer dizer isso? Nada. Tem que ser juiz e pronto. Eu botei... Ou advogado, né? Então, eu botei lá, ou juiz de carreira. Juiz não, na verdade. Eu botei carreira, pode ser juiz, pode ser promotor, pode ser procurador. Carreira jurídica. Jurídica. Ou advogado com mestrado. Eu queria ser mais rigoroso, queria botar alguma coisa mais... Só que assim, quando você analisa os casos concretos, é uma dificuldade. Mas qual é o ponto? Toda vez que você propõe alguma coisa, um projeto de lei, uma PEC, é o início da discussão. Sim, vai andar muito. Vai andar muito lá dentro. Então, acho que assim, propor essa discussão de quem pode ser indicado é positivo. Segunda coisa, mandato de 12 anos. Aí tem gente que vai falar, por que não 15? Por que não 8? Por que não 4? Por que não 5? Não importa. Discute. 12 anos são 3 mandatos presidenciais. Então, exatamente. Essa foi a minha lógica. Não queria que fossem 8 anos, que senão você iguala com o do presidente. E aí, qual é a vantagem, que tem vantagem de ser vitalício, que é você dar autonomia para o cara. Só que é muito tempo, é muito poder quando se torna vitalício. Sim. Então, eu quis dar uma autonomia que fosse maior do que o mandato do presidente, mas não uma autonomia tão grande do cara ficar 25, 35 anos como ministro do STF. Então, eu botei 12 anos. Se quiserem mudar para 15, 10, não importa. O importante é começar o debate. Né? O terceiro ponto que eu propus lá, o terceiro ponto, é sobre quem indica. E aí também, esse para mim é o mais complexo, o mais polêmico. Hoje é o presidente. Eu fiz algo que não é bom, mas é pelo menos para provocar uma mudança na concentração de poder. O governo do PT tinha 9 ministros escolhidos pelo PT. Por quê? O PT ficou 13 anos no governo. De 11, é? É, eram 9. Eu acho, tá? Posso estar enganado. Não, mas o total de ministros são 11? 11. Eu propus uma rotação. Por exemplo, membro do TCU, membro do... tem alguns cargos públicos. Ou então que pertencesse a uma lista tríplice das entidades, sei lá. Poderia ser também, poderia ser. Mas eu propus o seguinte, o presidente indica um, o Congresso indica um e o próprio STF indica um. E aí vai rodando. Entendi. Vai rodando. É bom? Não. Mas eu acho que é melhor do que hoje. Sim. Porque você, pelo menos, você vai tirar a concentração de poder
da mão do presidente. Se você indica um cara com, sei lá, com 50 anos, a aposentadoria é 75, então, o cara vai passar 25 anos lá mandando. É muito tempo. É muito tempo. E um último assunto aqui, até para liberar que ele tem um evento mais tarde aqui, queria falar sobre essas duas CPMIs que estão rolando aí, né? Você não está mais lá no campo de batalha dentro, mas está fora, batalhando de outra forma. Eu vou dar minha opinião sobre o primeiro de 8 de janeiro e ver o que você acha. Eu acho que a direita e aquele pessoal que estava ali específico caiu numa armadilha boba de estar tudo liberado, eles foram andando lá e tinham alguns infiltrados, é minha opinião, tá? Não é do Ghanimi nem ninguém. Tinha alguns infiltrados que foram indo lá e o pessoal da direita estava lá, caiu feito patinho, era tudo que a esquerda queria, foi feito, aí para estampar todos os jornais e por não sei quantos anos. E virou uma narrativa da direita, né? Essa CPI que foi aberta agora. O que tu acha que vai sair dessa CPMI? Olha, quase todas as CPMIs que eu vi acontecendo acabaram em pizza, né? E eu não acho que vai ser muito diferente. Narrativa política vai ter. Palanque e tal, vai ter. Vai gerar algo de concreto? Eu acho muito difícil. A gente teve uma CPI recente do BNDES, por exemplo, que, cara, tinha elementos graves. A gente entregou o resultado para a Procuradoria-Geral da República. Que é o Ministério Público, né? E não deu em nada. Sim. Não deu em nada. Então, assim, não é por falta de prova, não é por falta de elementos, não é que o trabalho da CPI não seja, às vezes, concreto. Ele pode entregar coisa concreta. Mas o que vão fazer com aquela informação? Sim. Raramente isso gera alguma coisa, tá? A gente teve, acho que, uma CPI na história recente do Brasil que deu resultado, se não me engano, foi aquela... Do colo lá do Fiat Hub, o Fiat Hub não foi achado numa CPMI, não? Dos anões lá, não? Não, dos anões, foi isso mesmo. Anões do orçamento? Foi essa mesmo, é isso mesmo. Então, assim, mas foi exceção da exceção. A maioria não dá... A maioria é palanque político. É palanque político. Eu acredito que é o que vai acontecer com a do MST, porque já tiveram outras CPIs do MST, vão investigar o que ali, o que vai... E lembrando que agora o governo é aliado da MST, o que dificulta o andamento. Uma coisa que eu acho que é importante, que é bom nesse caso, as duas estão andando agora, esse ano, que não é um ano eleitoral. Sim. Então, eu acho que tem um lado positivo, que isso permite que ela seja tratada de forma um pouco mais técnica. Palanque vai ser sempre. Sim. Vai ter sempre. Porque não deixa de ser política, é um instituto político. Mas ela não vai ter a velocidade assodada por conta da eleição, ela vai ter ali um tempo das coisas se acalmarem, porque está distante da eleição. Então, acho que o fato de ser ano ímpar, né, que é um ano que não tem eleição, é positivo, porque eu acho que ela vai ter, talvez, possibilidade de trabalhar de forma mais técnica. Agora, o que isso vai dar? Não sei. E aí, pensando no palanque político, mesmo que não dê consequência técnica, ninguém vai preso ou acusado, condenado de nada, talvez ela desmascare politicamente, né, quem atuou para fazer com que o 8 de setembro ali acontecesse. Talvez ela, menos pessoas no futuro próximo botem um bonezinho do MST achando que isso é bonitinho. Né? Então, assim, pode ser que tenha um efeito político caso as coisas venham à tona e isso ajude, né, numa mudança política. Tem que lembrar sempre, eu concordo com você, tá? Sua leitura do 8 de setembro, do 8 de março, 8 de janeiro. 8 de janeiro, desculpa. Do 8 de janeiro é parecido. Né? Eu acho que no 8 de janeiro teve gente filtrada que conduziu a massa e a massa ali foi manobrada naquele sentido. Quem foi? Não sei. Teve conivência do governo? Acho que teve. Foi o governo que orquestrou? Não sei. Foi o governo que deixou rolar? Com certeza. Qual foi o nível de envolvimento do governo? Não sei. Qual foi o nível de envolvimento do pessoal da direita que estava ali manifestando? Se foi só conivente e viu, vamos junto, ou se, opa, vamos lá e é isso aí mesmo, também não sei. Mas eu acho que no final das contas, que eu acho que esse é o grande ponto, ele vai desconstruir as narrativas falsas. Vai deixar tudo claro. Tudo claro, ou pelo menos é o que se espera. Né? É o que se espera. Sim. Vamos colocar aqui as redes sociais do deputado Paulo Ghanimi e do Novo também, até porque você está aqui em Fortaleza para uma missão que acho que nobre, né? Para promover, a gente, todo mundo sabe que tem eleições ano que vem, eleições municipais, e acho que o Novo, a gente conversou mais cedo, que está querendo capilarizar mais, está querendo vir com mais candidatos, e a proposta você veio aqui em Fortaleza para um evento que vai estar aqui já,
enquanto a gente coloca aqui nas redes sociais, mas fala um pouco desse trabalho de liderança do Novo, que você vai viajar aí pelo Brasil. Não, legal. Acho que assim, a gente está num momento em que o Novo está se reestruturando. O resultado da eleição passada não foi bom, isso não dá para negar, né? Tirando o Zema em Minas, que foi reeleito, governador, não foi bom, mas o Novo acho que aprendeu agora com os erros. E eu, apesar de ter várias questões, críticas, concordâncias e discordâncias, é o único partido que eu acredito que tem aí uma vontade de fazer o bem, de fato, de forma legítima. Uma coisa muito boa do Novo é que os membros do partido são muito bons. Eu falo bons, assim, tanto tecnicamente, mas também em termos de princípios e valores. Então, assim, se você quer uma casa em que você não vai ter o cacique escolhendo quem é o candidato, não vai ter divergência no sentido de briga de um puxando o tapete do outro, né? Vai ter gente querendo te apoiar, querendo ajudar, em que você vai ter ali um espaço democrático de verdade para você fazer política. O Novo é a melhor opção, né? E tem os quadros ali. A gente tem uns critérios também para participar. Tem os critérios para participar, né? Tem que ser alinhado com os ideais do Novo, né? Tanto da economia, do dinheiro público, como também liberdade econômica, liberdade individual e tudo mais, né? A gente combate corrupção, mas é um espaço em que as pessoas têm... eu acho que uma vantagem do Novo, muita gente vai falar assim, mas o que o Novo dá? Né? O Novo dá um espaço político, até porque hoje no Brasil é obrigado a ser candidato. Não dá para ser independente. Não dá para ser independente, acho que deveria poder, mas não pode. E que você não vai ter que beijar a mão do cacique. Barganhar tudo. Barganhar. O Novo não tem estrutura grande, não tem dinheiro. Agora, se você quer trabalhar muito e ter um lugar que você pode fazer o seu trabalho com tranquilidade, do ponto de vista que ninguém vai te enganar, ninguém vai te prometer tantos mil ou milhões para sua campanha, no final das contas vai falar, desculpa, não deu. Isso não vai ter. No Novo vai ser a verdade, pode não ser o paraíso, ideal, mas vai ser a verdade e você vai poder fazer o seu trabalho com tranquilidade, não vai ter que ceder para pressão política, não vai ter que empregar o amigo do dirigente, nem o próprio dirigente no gabinete e tudo mais. Então, assim, é um lugar que, assim, não é fácil a vida, mas é o melhor ambiente, acho que, da política no Brasil hoje. Boa. Tá aqui o Instagram do deputado Paulo Ganimi, né? Casado com a mulher de política. Tá colocando ela pra política agora? É que ela criou na campanha um perfil chamado Mulher de Político. E que ela começou a mostrar como é que era a vida de uma mulher de político. Mas uma mulher de político diferente. Não aquela que as pessoas estão acostumadas. Só do social e tal. Ela acompanha muito. Inclusive, a gente fez ontem 2 anos de casado. Então... Bacana, parabéns aí. Ó. Deputado federal de 2019 a 2023. Foi candidato ao governo do Rio de Janeiro com 446.580 votos. Né? E aí, sigam lá. Eu admiro o Paulo já há um tempo. Acho um cara totalmente consciente, de bom senso. Acompanho já nas redes sociais. Tem a divulgação aqui tá lá o flyer do Papo na Boa, né? Vamos passar aí. Tem também o do Novo, coloquei aqui 2, né? Tem um Partido Novo 30, que é o Nacional, né? Que é o guarda-chuva lá. Você encontra a jornada, que é o que está acontecendo aí, como que faz. Novocast, tem um podcast novo, Inclusive eu tenho uma comunidade que quero conhecer, a gente faz lives com um podcast aí, trocar uma ideia. E tem um novo aqui do Ceará, Novo 30 Ceará. Acho que cada estado deve ter o seu, né? Isso, exatamente. Aqui o Afonso está aqui representando o Novo Ceará, que daqui a pouco vai ter um evento aí falando exatamente, preparando o campo para ano que vem, eleições municipais, né? E convido, você está em casa aí assistindo a gente, participa. E assim, eu quero que você participe pelo Novo, mas independente do partido, acho que a participação política é importante. Mas eu não tenho vocação para ser candidato, não importa. Bom, primeiro, eu não era político até 2017, 2018, né? Então, mas, não quero ser candidato. Cara, ajuda alguém. Escolhe um candidato, escolhe um partido, participa da política, tanto para ajudar, às vezes até para cobrar também, né? Às vezes você fala, eu fui no evento do tal partido, gostei, mas eu vi umas coisas estranhas. Cai em cima também, fala, denuncia. Quando você participa, ajuda mais, dá para cobrar mais. Dá para cobrar mais e tal, se filia no partido. Se puder ser do Novo, melhor ainda, mas eu acho que a gente vai qualificar a política quando mais gente participar da política. Não tenha preconceito com a política, não tenha medo da política. A política, ela é feita de pessoas. O problema são as pessoas. A política pode ajudar muito a melhorar o Brasil, a melhorar Fortaleza, o Ceará, o Rio de Janeiro. Agora, o problema são as pessoas.
né? Então, assim, é igual agora tá lá as denúncias de esquemas no futebol. A gente vai acabar com o futebol por conta disso? Não. A gente tem que prender quem está fazendo errado. Na política é a mesma coisa. A gente não vai acabar com a política e nem se afastar dela. A gente tem que participar. Quanto mais gente do bem participar, menos espaço para quem quer se beneficiar da política. Boa. Eu até pedi a mensagem final para você mandar uma mensagem para o eleitorado brasileiro e quem não é eleitor, dizer por que vale a pena fazer parte da política nesse mundo doido que está aqui no Brasil, nessa polarização. Mas você já mandou um recado, mas se quiser complementar, por que vale a pena fazer parte da política? Olha, se você não participar, alguém vai participar por você. E se essa pessoa não for bem intencionada, ela vai usar da política para fazer o mal. E quando eu falo fazer o mal, não é só corrupção não, tá, gente? O maior mal que eu vejo hoje na política é o cara que é gestor público, prefeito, secretário, deputado, vereador, senador, e que ele não quer que o serviço público funcione, porque ele se mantém na política fazendo favor, porque quando o serviço público não funciona, a pessoa depende do político. Então é o cara lá no Rio, por exemplo, a moça que pede para o vereador fazer cirurgia de ligadura de trompa. O outro que pede cirurgia de catarata para a mãe ou para o avô. O outro que quando o pai passa mal, precisa de uma ambulância porque está sofrendo um ataque cardíaco, liga para o vereador, liga para o prefeito, ele vai resolver. Isso não devia ser favor, isso é obrigação. Devia estar acontecendo no dia a dia. Mas eles não querem que isso funcione. Por quê? Porque se não funciona, você deve favor a ele e vai votar nele na próxima eleição. Então, assim, o principal mal da política hoje, claro que a corrupção é um absurdo, né? Mas a gente gasta ainda mais dinheiro e piora ainda mais a vida das pessoas com o serviço público que não funciona, que isso dá ainda mais voto para o vereador, para o deputado, para o prefeito. Então, se você participa, você fiscaliza, você acompanha e você vota nos melhores candidatos. Então, é importante a participação para que a gente mude esse ciclo que está destruindo o Brasil. Show de bola. Senhoras e senhores, esse foi Paulo Ganimi, ex-deputado federal, mas que a gente sempre chama de deputado. Cara, parabéns pelo teu trabalho, acompanho. Obrigado. E boa sorte na jornada aí, que a caminhada é longa aí até ano que vem. E você que tá chegando agora, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, que ajuda demais o nosso trabalho aqui a trazer mais papos na boa, como foi esse aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Tamo junto. Na boa.